extremos condicionados. Vamos ver os extremos condicionados utilizando o método dos multiplicadores de Lagrange. Ora, em que é que consiste o método dos multiplicadores de Lagrange? Consiste em, primeiro, criar uma função lagrangiana. Portanto, antes disso, quero falar só um pouco sobre o que é que se entende por extremos condicionados. Os extremos livres é para calcular o máximo e o mínimo, mas sem qualquer restrição. Agora, a questão que se põe nos extremos condicionados é esta. Imaginem-se que se dá esta linha que aqui está e dá-se uma função qualquer, portanto, que tem uma determinada superfície, não é? E agora o que nós queremos saber é quais são os máximos e os mínimos desta função, mas restringido apenas aos elementos que estão sobre esta linha. Portanto, ou seja, só podemos encontrar os valores máximos que estão ao longo desta linha. Portanto, a situação é, temos uma função f de, em geral é de Rn para R, mas eu vou considerar de R2 para R, que chega perfeitamente, e temos uma restrição, portanto, sujeita a guia de xy igual a 0, e o que nós pretendemos, esta linha aqui é o guia de xy igual a 0, e esta superfície é z igual a f de xy. O que nós pretendemos é determinar os extremos, isto é, os máximos e os mínimos da função f sujeita a esta restrição. E então o método dos multiplicadores de Lagrange consiste no seguinte. Primeiro escreve-se aquilo que nós chamamos de função lagrangiana, que depende de x, de y e de lambda. E é dada por f de xy mais lambda vezes guia de xy. Se houvesse mais restrições, embora em R2 só é possível haver uma, era meter aqui um lambda 1, um lambda 2, portanto havia um somatório das várias restrições. Depois, o segundo passo é calcular o sistema de estacionalidade. É ligeiramente diferente do outro, no entanto é parecido. Faz-se a derivada parcial de L em ordem a x igual a 0. Faz-se a derivada parcial de L em ordem a y igual a 0. E também a derivada parcial de L em ordem a lambda igual a 0. Esta última corresponde sempre a fazer guia de xy igual a 0. E resolve-se este sistema. Este sistema às vezes não é fácil de resolver, mas de qualquer maneira o objetivo é determinar o valor de x e o valor de y. O lambda não é importante para o caso. Se quiser pode tirar, mas o que interessa é tirar os valores de x e de y. E por vezes não é muito fácil de resolver o sistema. Mas temos que tentar. E portanto temos aquilo que se chamam os pontos de estacionalidade. Temos por um ponto de estacionalidade qualquer, A, B. E agora é preciso critérios que nos permitam saber se é o máximo ou o mínimo. E basicamente existem dois critérios. Um é o teorema de Weierstrass, TW, teorema de Weierstrass. O que é que diz o teorema de Weierstrass? Diz que se A, que é um conjunto, é compacto quer dizer que o conjunto é fechado e limitado, então há máximo e mínimo. Bem, isto obriga a que a restrição seja um conjunto compacto, portanto, fechado e limitado. Por exemplo, no caso de uma reta, não é fechado e limitado. Mas uma circunferência, por exemplo, é.
Em geral, não se utiliza o teorema de Weierstrass, mas utiliza-se uma coisa que se chama o hessiano orlado. Vamos lá ver. Hessiano orlado. Este hessiano orlado nada mais é do que a matriz hessiana, designa-se habitualmente por H barra, nada mais é que a matriz hessiana ampliada com uma linha e uma coluna. Portanto, leva aqui 0, leva aqui G' X, aqui G' Y, agora aqui também G' X e G' Y. Repare-se G' diz respeito à restrição. E depois aqui leva a hessiana normal, mas para a lagrangiana. Portanto, é L, duas linhas de x2, L, duas linhas de xy, L, duas linhas de yx ou de xy, tanto vale, porque é igual, e L, duas linhas de y2. Pronto, isto é o que nós chamamos então hessiano orlado. E agora o critério é o seguinte: se o determinante da hessiana orlada, claro que isto só vale para a situação de funções de R2 para R, for maior do que 0, temos um máximo. E se a hessiana orlada for negativo, temos um mínimo. Quer dizer, se for positivo é máximo, se for negativo é mínimo. Para outras dimensões há uma teoria mais geral, mas em termos elementares isto é suficiente, não é? Seguidamente vamos ver um exemplo para ver como é que isto funciona na prática e fazer também a interpretação geométrica. Ora bem, então no exemplo vamos considerar o seguinte: consideremos que temos a reta G de xy igual a 0. Ou seja, x mais y menos 3 igual a 0. Se eu representar esta reta, é mais ou menos isto que aqui está. Portanto, aqui assim está o 3 e aqui também está a 3. Este é o eixo do x, este é o eixo dos y. E o problema que se põe é qual a distância da reta à origem. Ou seja, qual o ponto da reta que está mais próximo da origem. Que é esta distância aqui. Ora, em vez de trabalhar com a distância, vamos trabalhar com o quadrado da distância, que sabemos que é x² mais y². Portanto, ou seja, temos uma função que é f de xy igual a x² mais y², que representa a distância de um ponto qualquer à origem. Agora, o que eu pretendo é saber qual é o ponto da reta que está mais próximo da origem. Bem, então o que é que a gente faz? Escreve a lagrangiana, que é L igual a função, que é x² mais y², mais lambda vezes a restrição, que já está igualada a 0, que é x mais y menos 3 igual a 0. Igual a 0 não. Não há igual a 0 aqui. É só f de xy mais lambda G de xy. Agora, faz o sistema de estacionariedade. Ora, o sistema de estacionariedade é dl dx igual a 0, dl dy igual a 0 e a outra dá sempre o g de xy igual a 0, portanto nem vale a pena estar a derivar. Que neste caso conduz a derivada em ordem a x dá aqui 2x, depois aqui dá mais lambda igual a 0. Na segunda em ordem a y dá 2y mais lambda igual a 0. E a terceira é só copiar, portanto, x mais y menos 3 igual a 0. Uma boa técnica para resolver este sistema é isolar o lambda. Ora, como 2x é igual a menos lambda e 2y também é igual a menos lambda, então daqui tira-se que 2x é igual a 2y.
ou que é o mesmo que dizer que x é igual a y. E se agora substituirmos na equação x mais y menos 3 igual a 0, resulta que 2x menos 3 igual a 0, ou seja, x igual a 3 meios. E, consequentemente, o y que é igual ao x também é 3 meios, e, portanto, o ponto de estacionariedade é o ponto 3 meios, 3 meios. Portanto, em princípio, o ponto 3 meios é aquele que está mais próximo da origem. Mas, para confirmar isso, temos que fazer o SN ao relado, ou a SN ao relado, portanto, no caso da matriz. Já que a reta não é um conjunto limitado, e não sendo um conjunto limitado, não é compacto, e, portanto, o teorema de Weierstrass não vale. Ora, a SN ao relado é aqui 0, aqui leva a derivada do g em ordem a x, que é 1, aqui em ordem y também é 1, aqui é o mesmo, não é? Agora, a segunda derivada em ordem a x, portanto, ora vamos aqui, a derivada disto em ordem a x dá 2, a derivada disto em ordem a y dá 0, consequentemente aqui também é 0, e aqui a derivada desta em ordem y dá 2. Bem, então, se eu desenvolver este determinante, mas como é que eu vou desenvolver? Talvez aqui para a primeira linha. É que 2 zeros nunca tenho, não é? Ora, não podemos esquecer que este aqui é mais, este é menos, este é mais, o teorema de Laplace. Portanto, fica menos, corta a linha, corta a coluna, fica 1, 0, 1, 2. E agora mais 1, 2, 1, 0. Ora, isto vai dar menos 2, daqui, depois menos 0 que não conta, e aqui fica mais menos 2, ou seja, igual a menos 4, que é negativo. Então, quando é negativo, é o mínimo. Que, aliás, era o que estávamos à espera. É que realmente fosse o mínimo. Bem, a ideia geométrica é esta. Nós consideramos aqui x² mais y² igual a uma constante, que é uma curva de nível, e tentar procurar a primeira vez que a circunferência toca na reta, que é mais ou menos ali. E vamos ver isso de uma forma rigorosa, não é? Vamos fazer a interpretação geométrica dos multiplicadores de Lagrange no problema que estamos a estudar. Ora bem, sabemos que no extremo o gradiente da Lagrangiana é nula. Ora, isso significa que o gradiente da função mais lambda vezes o gradiente da restrição é igual a 0. Ou seja, o gradiente da função é igual a menos lambda gradiente da restrição. Isto quer dizer que os vetores gradientes são paralelos. Quer dizer, o gradiente da função e o gradiente da restrição são paralelos, porque quando um é igual a um escalar vezes o outro, significa que os vetores são paralelos. Ora, qualquer das representações que aqui temos são curvas de níveis, porque eu tenho a função g de xy igual a 0, portanto, corresponde a um conjunto de nível, neste caso uma curva de nível, e também tenho a função f de xy igual a uma constante. Essa constante é o valor que a função toma de forma a que seja mínimo. E sabemos que sempre que temos conjuntos de níveis, o gradiente representa um vetor perpendicular, à respectiva linha. Ora, por exemplo, se eu considerar este ponto aqui,
este vetor é o gradiente de G, porque é perpendicular à reta. E este vetor aqui, que é perpendicular à circunferência, é o gradiente de f. Isto supondo uma função de R2 para R, portanto, sob a forma de conjunto de nível. Ora, como se pode ver, estes dois gradientes não são paralelos. O que significa que este ponto aqui não é diótimo. Evidentemente que qualquer circunferência que esteja cá dentro, que não toque na reta, essa nem sequer é candidata, obviamente, a extremo. Agora, o que se passa é uma coisa curiosa. Neste ponto aqui, neste ponto onde a tangente a tangente à circunferência é a própria restrição, aí sim, aí verifica-se que tanto o vetor gradiente da restrição como o vetor gradiente da função são paralelos. E é precisamente nesse ponto que existe o ótimo, que é o que diz a condição de Lagrange. Portanto, resumindo, quando os vetores gradiente da função e gradiente da restrição forem paralelos, então estamos na situação do ponto de ótimo, que neste caso é este ponto de tangência entre a reta e a circunferência. Mas há situações em que não é um ponto, não é uma tangência, porque uma das funções não é reta, mas corresponde sempre a esta particularidade. Portanto, os vetores serem paralelos. Claro que não tem que apontar os dois para o mesmo lado. Um pode apontar para um lado e outro pode apontar para o outro. Mas pronto, esta é a ideia fundamental do ponto de vista geométrico da interpretação dos multiplicadores de Lagrange.